Oi, gente, tudo bem? Vou esperar a Paty entrar, tá? Pra gente começar a nossa live. Acho que daqui a pouquinho ela entra. Tá bem legal, tem quase um ano que a gente fez a live com ela. Acho que vocês vão gostar bastante. Quem aí tá curioso, achando que é só signo, não é não, viu? Oi, Paty. Ela vai conseguir entrar. Deu certo. Oi, Paty, tudo bem? Quanto tempo, querida? Quanto tempo? Tá dando pra ouvir direitinho? Eu Deixa eu tô. aumentar Você aqui. tá? Tô. Tá, que bom. E aí? Ai, quanto Primeiro, tempo! super obrigada por você estar aqui no perfil. Tem Imagina, eu que muitas agradeço. pessoas que estão muito curiosas para saber. Tem gente que acha que ainda é aquele lance do signo, já estava falando aqui que não é. Mas como eu tive uma Sim, experiência muito boa com você, com astrologia, voltada para negócios, principalmente para quem está querendo começar um novo negócio, mas fica inseguro, se é isso mesmo que você quer fazer, enfim. Então, legal. quero que você tire todas as dúvidas do pessoal hoje, Vamos tirar. Bom, né? então antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar aqui novamente, né? Um ano já, né? Pois é, um Um ano, ano. data cósmica, né? Que foi escolhida a Pois dedo. é, pois é. Queria dar boa tarde pro pessoal, né? Olha, bastante gente tá aqui já, né? Bem legal, horário de almoço, que aí o pessoal Que ótimo. consegue dar uma entradinha para dar, né? Ficar curiosa. Tem muita gente que é muito curioso. Eu mesma era uma super curiosa, achava que era uma coisa. E então conta pra gente um pouquinho como que funciona. Tem Tá, então muita vamos gente, primeiro olha, assim. que tem gente que quer empreender e às vezes fica inseguro para saber se é isso mesmo que se quer levar para a vida, né? Se tem a ver com o seu mapa astral. É bem legal. Legal, então a gente pode pegar por aí esse gancho, que aliás hoje o dia é até muito propício para falar disso mesmo, de empreender, é uma palavra que tem tudo a ver com o dia de hoje mesmo, tá? Mas assim, antes, para começar mesmo, o importante é a gente esclarecer que não estamos falando de horóscopo, tá bom? E nem do signo. Isso é importante, porque essa é a Não vai ser confusão. aquela coisa de, opa, o que que vamos fazer hoje à tarde? O que que o signo vai falar, né? Isso, não é horóscopo. E assim, é lógico que nesse nosso pouco tempo agora na live não dá para assim, para explicar tudo, mas a gente sabe que é uma ferramenta, né, de um saber milenar, um conjunto milenar de conhecimento, mas a gente sabe que é uma ferramenta para o autoconhecimento e para a orientação, no caso dos negócios, que é a minha especialização. Né? Então, astrologia para orientar empreendedores e orientar negócios. Mas a astrologia pode ser usada para tudo, Para tudo, porque é né? uma ferramenta de autoconhecimento. É. Eu que o diga, porque para mim foi Foi fantástico. legal? Foi. Além de Que bom, bater que bom. tudo, toda vez que eu tenho eu falo, não, o meu mapa é para isso, bora continuar, né? Isso. E essa é uma outra parte, o que você falou agora, né? Então, nós somos um conjunto de potencialidades. Então, o nosso mapa, que foi o que a gente fez, aquele estudo que a gente fez com o seu mapa, o mapa astral ou o mapa astrológico é a fotografia do céu naquele momento que a gente nasceu. Então, aquele momento, ele é fotografado pela posição dos planetas do nosso sistema solar. E a astrologia parte do ponto que a gente estuda essas influências dos planetas que estavam ali no céu, matematicamente falando. Então, a gente está falando de no dia que a gente nasceu. Então, aquela fotografia que é a posição dos planetas, de todos os planetas do nosso sistema solar. Então, a gente está falando de tudo, né? De todos os 10 astros, de todos os signos, dos 12 signos. Isso que é o mapa astrológico, que é aquele desenho, né? Aquele desenho circular com todas aquelas configurações. Portanto, não é só o signo, esse do horóscopo. Não dá só para falar do signo, é um conjunto, né, Paty? É um conjunto e é um modelo individualizado. Então, aí sim, a gente tem uma ferramenta individualizada de autoconhecimento. E por isso que a gente pode usar o mapa astrológico para orientar. E no caso dos empreendedores, principalmente para iniciar negócios, né, para alinhar o seu negócio com a sua potencialidade, que é uma coisa muito importante, né? Para dirigir negócios, às vezes a gente tem uma ideia, mas não está muito alinhado com o propósito que você é e que você tem. E o mapa astrológico vai alinhar você naquilo,
né? Ou seja, para trazer mais alinhamento com as suas, para você depois se satisfazer, para depois você ter um negócio que tenha a ver com você, né? E não a ver com o que os outros dizem, mas a ver com você, que vai te trazer felicidade, satisfação, que esse é o objetivo, né? Pra gente ser mais feliz, pra gente ter mais qualidade de vida, ter mais satisfação. Buscar atrás, né? O que é uma coisa que para você é dificuldade, que já está no seu mapa, então você tem que focar nisso mesmo, buscar cursos. Isso, os desafios que aí todo mundo tem, então todo mundo tem no mapa os seus desafios, todo mundo tem os seus talentos, então aquela ideia, por exemplo, que existe um signo melhor que o outro, um mapa melhor que o outro, não existe. Existe um conjunto de desafios e potencialidades e talentos. É desse conhecimento que vai fazer a gente escolher melhor. Então, quanto mais o empresário, o empreendedor se conhece, melhor ele vai escolher. Isso com toda certeza. Você mapeia o seu caminho e aí você acerta melhor, acerta mais os seus passos. Você dá passos mais certeiros e vai levar a lugares melhores, né? Até legal você dar essa dica, porque tem gente que tem medo, né? Não vou fazer meu mapa, vai que é muito ruim, né? Às vezes eu vou saber coisas pois é. Não existe, né? Todo mundo tem um mapa equilibrado. Não existe. Todo mundo vai ter o que a gente entende como desafios. Desafios nada mais são do que aspectos no mapa, lógico que aí tem toda a informação astrológica, né? Matemática, astrológica, mas todo mapa tem desafio. Desafio a gente entende como aquilo que machuca, né? Aquilo que dói, aquilo que faz a gente... que dá trabalho, mas aí aí é a graça, né? Essa é a graça da história. A gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que se superar. Mas todo mapa traz a solução. Então é aí que entra aquela questão da gente encontrar dentro de nós as soluções para os problemas. E não está fora, está dentro. Então aquela história que a gente vê por aí, nos negócios de autoajuda, tem um fundo de verdade sim. Né? A gente encontra soluções dos problemas dentro de nós. O problema é achar. Então, até perguntando aqui, precisa saber a data, a hora certa, né, para fazer, né, Paty? Precisa, porque é um cálculo, né? Como é um cálculo matemático, a gente precisa situar a pessoa no tempo e no espaço. Então, a gente precisa da data, né, que é aquela fotografia daquele dia do nascimento, o horário, que é do dia, aquele horário do dia, né, bem exato, e o local, que é a latitude e a longitude do local de nascimento. Então você está pontuando a pessoa dentro do planeta no tempo e no espaço. Então não é em qualquer lugar, não é qualquer dia e qualquer hora. É um cálculo mesmo matemático, né? Então a gente precisa desses dados, sim. Aí, e lembrando, a gente tem a ferramenta. Esse mapa que a Paty faz é completamente voltado para negócios, né? É um dia que você dá com ênfase em negócios, né? Isso, essa é a especialidade. Lógico que o mapa em si é o mapa da pessoa. Então, a direção da interpretação é que eu vou focar para negócio, porque essa é a minha especialização. Então, eu desenvolvi um trabalho dentro dessa especialização da astrologia, mas o mapa em si é o seu mapa, o mapa natal, que a gente chama. Então, é o mapa para qualquer astrólogo que vai calcular, vai ter que ser esse mapa. Vai ter que sair esse cálculo, né? Agora, a direção do estudo, que seria essa interpretação, é que foi o estudo desenvolvido, e aí eu dirijo o estudo para os negócios, que é a minha especialização. A astrologia tem especialização em várias áreas, né? Tem psicologia, tem para saúde, tem várias áreas, e a minha área é a de negócios. Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha área de negócios. E aí eu fui desenvolvendo produtos para essa área, principalmente para os empreendedores que começam, que ficam perdidos porque não sabem exatamente se é por aí o caminho, o que fazer. Às vezes tem muitas ideias, mas não sabe por onde começar, né? Então, para essa orientação de empreendedores iniciando, é mais ainda o meu foco de trabalho. Não, né? Empreendedores que estão começando. Passa uma segurança, né? Porque, principalmente para quem é autônomo, é aquela coisa, você fica inseguro para começar e você fala, será que vale a pena investir tudo isso? Então dá aquela segurança para fazer o mapa. Eu super recomendo. E a ideia também de você fazer algo que tenha a ver com você. Porque o empreendedor é uma pessoa que já tem uma natureza, e também isso é importante. Os mapas, né? As pessoas, por exemplo, os médicos, eles têm uma similaridade. Se a gente fosse fazer um estudo de todos os médicos, você encontraria provavelmente, na estatística dos mapas, você vai encontrar uma similaridade. O empreendedor também.
O empreendedor é uma pessoa que tem no mapa uma similaridade, né? Então, muitas vezes, essa questão de querer empreender, ter essa vontade, né? Mas ter muitas ideias, o universo abre demais, né? É um leque muito grande. E aí, o empreendedor quer fazer alguma coisa também, mas que traga satisfação. Porque a gente está buscando alguma coisa, já que a gente não está dentro do mercado normal, né? Não está buscando emprego. A gente quer um trabalho, a gente quer se satisfazer, né? Então aí o autoconhecimento é mais importante ainda para o empreendedor. Porque a gente quer alguma coisa que faça sentido, né? Que traga um sentido, que tenha um propósito para nós. Por isso que vai valer a pena a gente ter mais coragem, ter que se jogar, né? De verdade, não ter segurança nenhuma. Porque a gente já não tem, né? Não tem salário, não tem férias, não tem 13º. É bem difícil, ou você corre atrás ou você corre atrás, né? Exatamente. Então a gente tem que ter pelo menos mais segurança com a gente mesmo. Então o autoconhecimento se tornou agora muito, muito importante no caminho do empreendedor. Né? Ainda mais eu que falo muito de marca pessoal, eu falo isso, se você se autoconhece, sabe seus pontos fortes, trabalha isso faz uma diferença enorme no seu ambiente profissional, né? Não só pessoal, como no ambiente profissional. Então, e aí no seu trabalho, Wilson, aí eu acho que é mais ainda fundamental, porque aí você, agora já falando um astrologuês aqui, né? Já falando um astrologuês, a gente tem uma referência no mapa astrológico que é o ascendente. A turma aí já deve ter ouvido falar no ascendente. O signo do ascendente é o signo do horário do nascimento, né? Então nós temos um signo no ascendente. Esse signo do ascendente é que fala da imagem. Então, quando a gente sabe qual é o signo ascendente, a gente sabe qual é o signo do Sol e sabe o signo da Lua, que são os signos que formam o triângulo da vida, você compõe, você constrói a imagem. Então, no seu trabalho, que você trabalha com essa parte da imagem, é muito interessante, porque você pode alinhar, né? Você pode conhecendo os ascendentes, até das pessoas, você tem mais referência ainda, né? A gente pode trabalhar melhor para poder expressar aquilo que a gente é mesmo. Né? Ter uma imagem muito coerente com a sua identidade, com aquilo que você é dentro de você. Então faz um alinhamento mesmo com aquilo que você é, com aquilo que você está buscando e com aquilo que você expressa, né? Exatamente. São caminhos que vão se alinhando. O pessoal está perguntando aqui, precisa saber o horário, né? Quem não sabe, é o que estão falando, tem que perguntar para a mãe, para a tia, mais ou menos. Isso, né? mas olha, sabe eu tenho umas alternativas. Primeiro, a certidão de nascimento. Então, na certidão de nascimento, desde 1932, eu acho, Getúlio Vargas que colocou isso como lei mesmo, né? Que tinha que ter horário nas certidões. Então, no Brasil, pelo menos, desde 1930 e pouco, tem os horários de nascimento. É muito incomum não ter, né? Todo mundo pode também requerer uma segunda certidão no cartório. Os cartórios hoje são todos online, você pode também... E aí eu sempre falo o seguinte, pede depois para confirmar com mãe, com pai, com família. Porque às vezes também está um registro ali de horário e aí a família diz que é outro. Então sempre é bom ter uma certeza do horário. E depois, como última alternativa, a gente tem uma técnica matemática chamada retificação de horário, mas aí ela só serve se a gente tiver um parâmetro de horário. Aí a gente pode usar para ajustar esse horário. Mas, por exemplo, se a pessoa não sabe se nasceu 11 ou 11h30. Se for esse a situação, a gente pode ajustar com a retificação de horário. Agora, se a pessoa não sabe o horário que nasceu, não dá para usar a retificação de horário. Não. Todo mundo indo atrás da certidão para descobrir. Isso, vamos atrás da certidão, ver direitinho o horário, porque aí mesmo que você não chega, a pessoa não chega a fazer o mapa, com o horário, você pelo menos já sabe o ascendente. É muito fácil entrar em qualquer programa, já ajuda muito, muito, porque o ascendente é a nossa atitude perante a vida. E na área da astrologia para negócios, o ascendente, olha que interessante, é a nossa atitude competitiva. Então, fundamental para o empreendedor, desenvolver as estratégias, por exemplo, de competitividade. Então, como é que a gente compete? Quando você tem o ascendente, você cria as suas estratégias muito baseado, né? Pelo menos dentro do meu trabalho, dentro dessa linha do ascendente. O ascendente é que vai te dar as características pessoais de como você pode competir no seu mercado, mas competir dentro da sua natureza. Porque a gente pode seguir, como a gente fala na astrologia para negócio, você segue leis de mercado, é bom. Mas quando você segue leis da natureza, é 1000 vezes melhor. Isso.
você acerta mais. Muito mais. Eu lembro que quando a gente fez o meu mapa, você falou, se você não trabalhasse com isso, uma hora você ia começar a trabalhar com isso, porque tá no seu mapa, né? E eu achei muito legal, porque uma hora você começa, né? É o que você falou, quando você quer empreender, você sempre vai para aquilo que você gosta, né? Tem gente aqui entrando agora perguntando qual que é o tema da nossa live. A gente está falando de astrologia para negócios, principalmente para quem quer empreender, né? Direto com a Paty. E ela está falando um pouquinho do ascendente, que é tão importante no mapa, né? E às vezes a gente esquece, vai ler só o signo e esquece o ascendente. Também tem um signo, só pensa no signo solar. Isso. Agora mais uma informaçãozinha aí de astrologuês para a turma, né? Quando a gente sabe o signo da Lua, né? O nosso signo lunar, que é o signo, a posição onde a Lua estava quando a gente nasceu, é a posição que vai nos dar características da nossa motivação. Então, outro grande fator para nós. Então, o empreendedor, ele é motivado, ele precisa estar com a Lua muito bem aspectada ali, muito bem entendida, compreendida. Tem que ter o signo do Sol muito bem equilibrado, que é a própria vontade. Então, o Sol representa a sua essência, a sua vontade, aquilo que você veio ser. Então, o signo que todo mundo conhece, que é esse do horóscopo, o que todo mundo conhece, é o que a gente veio ser. Então, ele traz características... É o signo solar que você fala, né? É o signo solar, isso. O signo do ascendente é a maneira de fazer as coisas. Por isso, é a atitude, né? E no caso da astrologia empresarial, de negócios, atitude competitiva. É a maneira como a gente compete mesmo. Então, é como você, inclusive, usa estratégias para concorrer. Então, é mais importante ainda para desenvolver estratégias competitivas. E a Lua, como a gente se motiva. Então, quando a gente vai... E nós precisamos disso o tempo todo, porque a gente não tem um chefe para criar desafios para nós. A gente precisa da Lua, entender. Então, como é importante... Precisa. A Lua que vai nos dar informações de como a gente pode criar automotivação. Porque ela fala de motivação. Então, a gente vai buscar características da nossa Lua, que são essas características que vão nos motivar. Eu vou dar um exemplo, tá? Assim, um exemplo aleatório, porque não dá para falar dos 12 signos. Mas, por exemplo, uma Lua em Leão. Vamos pensar no signo de Leão. Leão é um signo que tem várias áreas de negócios, né? Uma das áreas de negócio ligada a Leão tem a ver com maquiagem, tem a ver com o mundo artístico. A pessoa que tem uma Lua em Leão, um empreendedor, por exemplo, quando tiver meio sem energia, quando tiver meio assim, sabe? Tá desmotivado, principalmente mulher desmotivada, pode seguir canais de maquiagem, pode seguir canais de artistas. Esse universo leonino vai motivar aquela pessoa. Então, quando a gente segue características daquele universo que você tem a Lua, você automaticamente está alinhando aquela característica que já é sua com o universo que está fora de você. Isso é o alinhamento que a gente fala. Com certeza você se motiva. É igual a Lua em Gêmeos, que é uma motivação ligada ao estudo. Então eu falo que o pessoal que tem Lua em Gêmeos tem que se inscrever num curso. Começou a desmotivar, entra num curso. Compra um livro, começa a estudar, começa a ler, começa a conversar, porque vai motivar, é o exercício geminiano. Né? E assim por diante, cada signo tem uma característica. E a Lua nesses signos vai dar a característica daquele signo, para motivação. De motivação. Muito legal. Para motivação. Então, recapitulando, a Lua é motivação, o ascendente é... Atitude competitiva e a imagem. Então, no caso, a imagem que você está mostrando, o Sol, a sua essência, o que você veio ser e o seu potencial de felicidade. Esses 3 pontos equilibrados, que a gente chama de triângulo da vida, não sei se você lembra, né, que a gente fez aquele exercício do triângulo, esses 3 pontos, eles têm que ter um equilíbrio, porque nós somos esses 3 pontos em termos de personalidade. Na nossa personalidade, nós somos os 3 pontos. A gente não é só o signo do Sol. A gente é esse conjunto de 3. Né? Um conjunto. E depois esse conjunto de personalidade está dentro do mapa, com todas aquelas áreas da vida que a gente viu também. Então nós temos a área do dinheiro, tem a área do trabalho, tem a área das relações, tem a área... E para os negócios, a gente transforma tudo isso em departamentos. Então, nós temos o departamento de vendas, o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de vendas. Em si, o mapa é o mesmo, né? Mas a leitura, a interpretação, o foco é dirigido a negócios. Então, é uma leitura para negócios, é uma interpretação para negócios.
Ótimo. É assim que a gente faz a história aí. Que é muito válido, né? Eu lembro que quando eu fiz, eu descobri várias coisas que bateram de dificuldades minhas em relação, né, a áreas tecnológicas. E o legal quando você faz o mapa é que te direciona, né? Porque que em alguns meses você tem aquela correria, né, inexplicável de trabalho, alguns outros meses são mais calmos. Tudo isso também, né? Você consegue... Ah, sim, sim. Você falou agora a outra parte, que é a outra ferramenta que a gente usa, que é aquela que dá mais confusão no mundo aí né, principalmente na mídia, que são as ferramentas previsionais. Ou seja, previsão, que a gente chama de prognóstico, né? Que não é adivinhação, outra parte importantíssima. Senão o pessoal Não pensa, é uma bola de cristal. Ah, uma bola de cristal, vamos adivinhar o futuro. Não, a gente usa, na verdade, ferramenta de prognóstico, ferramenta previsional. Que ferramentas são essas? É aquelas que vão nos dar as informações do quando, né? Muito importante, o quando vai ser o quê? Vão ser informações de quando aqueles ciclos da vida vão acontecer. Mas por que a gente sabe isso? Porque é matemático, né? Então os planetas estão andando no céu o tempo inteiro, eles não param. Então a gente faz um mapeamento desse movimento planetário. Então sabemos hoje onde eles estão, sabíamos ontem onde eles estavam, e a gente vai saber amanhã, porque eles vão fazer um movimento matemático, é regrado, né? Ou seja, é cálculo, não é uma coisa assim aleatória. Ah, vamos imaginar que eles estão em tal lugar. Não, não é a nossa vontade, é onde eles estão, né? E ela é exata. Ela é exata, a gente segue tabelas, né, astronômicas, matemáticas. Então a gente faz o que a gente chama de mapeamento do futuro. Ou seja, daqui 3, 4 meses, onde determinados planetas vão estar. Ah, eles estão em tal lugar. Projetado no mapa, vai pontuar em determinadas áreas da sua vida. Então existem áreas ao longo do ano, por exemplo, que vão estar mais movimentadas do que outras. Então aí a gente pode traçar um ciclo de tendência. E isso, para o empreendedor, ou seja, para os nossos negócios, é outro ponto de mais-valia, né? Porque a gente saber onde é que a gente tem que agir antes do tempo, a gente, de novo, cria estratégias muito antes dos problemas acontecerem. Uma ferramenta para você usar, né? Como se fosse muito válido. Tem até, a Diana está perguntando aqui como é que ela consegue equilíbrio no meio artístico por conta própria. Ela é do signo de Leão. Não dá, né, Paty? Tem que fazer todo... Não dá. Não dá. Teria que ver o mapa direitinho, né? E criar ali primeiro esse estudo do autoconhecimento para ela entender, né, o próprio mapa. E aí traçar os objetivos, né, que ela quer dentro do negócio dela. Né? Isso é muito importante também. Quando a gente fala qualquer informação astrológica dentro dos negócios, a gente vincula um objetivo. Né? Então, é abrir um negócio, é desenvolver um negócio, qual o objetivo né, que a gente tem para a gente poder dirigir a informação. Por isso que às vezes a gente conhece uma pessoa e fala, nossa, mas ela é do mesmo signo do que eu, mas é tão diferente para trabalho, né? Exatamente por isso, porque a gente tem que ver esse triângulo mesmo, né? Sim, e esse triângulo é uma parte da gente, é uma parte do mapa. São só 3 pontos do mapa inteiro, que é o Sol, a Lua e o Ascendente, tem todo o resto. Então nós temos Mercúrio, nós temos Vênus, a gente tem Marte, tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quer dizer, tem todos aqueles outros astros que também orbitam em volta do Sol e todos eles trazem informação. Ou seja, cada um daqueles astros que a gente conhece do Sistema Solar, todos fazem parte do mapa. Cada um deles tem um significado, cada um deles passam para a gente uma informação. Ou seja, eles movimentam uma área do nosso mapa. E trazem informações no mundo dos negócios também. Né? Então, tem uma informação no mundo dos negócios interessante. Eu vou passar, peraí que é muito importante. Até por causa da escolha da data, né? Que você estava comentando comigo, isso é legal também. Então, a gente pode usar essas ferramentas, por exemplo, que eu estava falando de previsão, a gente pode usar para eleger uma data de abertura. Então, a gente pode eleger datas para eventos, eleger datas para abrir negócio, eleger as datas para fazer campanha publicitária, para lançar produto, e eleger datas para tudo. Desde que a gente saiba o objetivo que a gente quer e
para quem está sendo feito, porque a data ela é em função do quê? De quem está fazendo o negócio. Então, vamos imaginar que você vai lançar um produto da sua empresa. Então, o mapa de referência é o seu. Você é empreendedora, é o seu mapa que vai ser a base do estudo. Então, a data que vai ser elegida, vamos dizer assim, eleita, né? É a data que tem a ver com o seu mapa. Porque quando a gente fala, esse dia é bom, o pessoal pergunta, né? É bom em relação a quê? Depende. Entende? Em relação a quê? O meu mapa pode ser ruim, mas em relação ao seu pode ser bom, entendeu? Até porque, né, Paty, assim, cada vez mais a gente fala que não é nem tanto o produto, é quem está vendendo o produto, né? Então, isso está cada vez mais forte, né? Hoje em dia, o mundo tá aí, super competitivo. Pois então, por isso que eu falo sempre para trabalhar a marca pessoal, e tem muito a ver, você consegue trabalhar muito quando você tem essas ferramentas de autoconhecimento, né? Exatamente. Então, no seu negócio, cada vez mais, isso daí vai ser fundamental. O autoconhecimento, nem digo da astrologia em si, mas qualquer ferramenta de autoconhecimento. Qualquer ferramenta, porque é isso mesmo. Né? E a tendência mundial agora, outro dia dei uma palestra falando disso daí, das tendências de negócio para esse ano, né? E a gente teve uma entrada de um planeta num signo, né, Urano, que entrou no signo de Touro este ano e trouxe, né, tá trazendo uma renovação por completo nos valores, né? E nas relações comerciais, e nas relações de vendas, e nos novos negócios que vão surgir, né? Novos trabalhos, novas funções. E a gente está vendo isso no marketing digital, por exemplo, que já veio mostrando. Total, né? E a questão que você falou agora, a marca pessoal por trás de qualquer produto. Então agora não é o produto em si, é quem vende o produto que está atrás do produto. Então imagina como isso ficou importante, a marca pessoal. É fundamental. Eu bato muito assim, com as minhas clientes, nas consultorias, eu sempre falo, gente, trabalhe a sua marca pessoal. Principal, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você desenvolvendo essa marca, você tendo uma força, né, de desenvolvimento de marca, o produto acaba até sendo secundário, porque você acaba vendendo qualquer produto e desenvolve qualquer produto, mas a sua marca ficou sólida ali atrás. É você que está por trás. Então, isso é uma tendência muito forte, a individualidade para vender, ou seja, Urano, que é a individualidade, para vender, né, nas relações. Touro, né, que é um signo de venda, que é um signo de relacionamento, e é um signo de trabalho também. Então, isso é um momento, e não aconteceu isso antes, porque o ciclo de Urano é um ciclo de 84 anos. Então, quando é que nós, né, nessa nossa geração, nós vimos isso? Nunca. Né? Só a turma que tem 84 anos que viu isso antes. Né? A turma que tem hoje 84 anos, né, as pessoas de hoje de 84 anos, viveram esse ciclo há 84 anos atrás, quando Urano entrou em Touro. Nós não. Então, nós não sabemos o que é essa. É a primeira vez que a gente está vivenciando esse novo momento. É importante para nós, do trabalho? É. Para o mundo dos negócios, é uma posição muito fundamental. E quem estiver na vanguarda, a turma que estiver usando tecnologias novas, a pessoa que estiver usando essas tecnologias de marketing para trabalhar, é a turma que está na vanguarda. Por isso, pessoal, empreendedores, marketing digital para os negócios. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. Marketing digital para os negócios, não importa o negócio que seja, a gente vai ter que usar isso daí, né? E a outra coisa é a marca pessoal, né? Então, por que a marca pessoal? Porque a individualidade atrás dos produtos, qualquer produto. Então, não é mais o produto, né? É a sua marca, é você vendendo. Tanto que foi o que você falou, né, da data. Você vai escolher uma data boa para o seu mapa, né? É para o seu mapa. Pode ser que para o mapa do outro não seja bom, pode ser que para o mercado, sei lá se é bom. Para você é bom, vai funcionar. Isso na minha vida profissional, olha, já há uns anos aí, né? A minha comprovação, na minha experiência é essa. Pode não estar bom para o mercado, pode não estar bom para os outros, mas se no seu mapa, os aspectos do seu mapa, tiver positivo, vai funcionar para você. Tá bom, né? E aí quando você fala, vai funcionar? Vai, para você funciona. Para os outros eu não sei, para você vai funcionar. Sempre funciona, né, Paty? Aquela coisa, o universo conspira a favor, né? Então... Isso, é isso.
Essa frase é a frase, é exatamente essa frase. Por que conspira? Porque você se alinhou, né? Conspira porque fez um alinhamento entre o que você é com as situações fora. Então, esse alinhamento, que são as ações lá fora, né? As situações fora, ou seja, trabalho, negócios, tudo que a gente vive fora, né? Você fez o alinhamento entre o céu, que está no céu, os ciclos, né, da natureza, com você que está lá dentro, com as atitudes que você toma. Esse alinhamento, que é exatamente quanto mais informação você tem, melhor você decide, é que é o conspira. É o tal do universo conspira a nosso favor. Não é sorte, não tem nada a ver com sorte. Não tem nada a ver com sorte, mas tem a ver com assertividade. Não tem nada a ver com o mapa ser melhor do que o outro, não existe isso. Aliás, os mapas dos empreendedores são mapas que, se a gente olhar pelo lado técnico, né, ele é cheio de desafio. Normalmente, mapa de empresário, mapa de empreendedor, é cheio dos risquinhos vermelhos, que a turma fala, nossa, tá cheio de desafio. Eu que sei, viu, Paty? Eu que sei. Então, você lembra do seu? Desafios. E por quê? Porque o empreendedor traz uma característica, que é uma característica do planeta Marte, né? Que é uma característica muito forte esse ano, que é um ano regido por Marte. É um ano de empreendedores esse ano. E Marte é o que desafia. Marte é o guerreiro, né? O guerreiro não gosta de ficar parado, ele gosta de guerra. Ele gosta do campo de batalha. Então, se o campo de batalha é o campo natural de Marte, os empreendedores precisam estar no campo de batalha. Desafio é muito bem-vindo. Então, o mapa de empreendedor costuma ser cheio de desafios. Né? Não são florzinhas, são desafios. E é isso que traz a superação, é isso que traz depois o sucesso. Então, essa ideia de sorte também não existe. Pelo menos assim, não na minha abordagem de astrologia. Ô, Paty, e assim, só para deixar claro, né? A gente vai deixar gravado, sim, a live, estão perguntando. Mas, assim, não é só para empreendedor, né? Quem também é executivo, que é funcionário, também... Sim. Então, essa parte que eu falo negócios, não é só para a questão do abrir negócios, mas a carreira também, né? Eu falo empreendedor porque a pessoa que é um executivo, ele é um empreendedor da carreira dele. Então, ele está criando a carreira, ele é dono da carreira dele. Então, ele empreende a carreira. Demais, né? Até para ter uma promoção, conseguir uma nova posição. Exatamente. E cada vez mais, essa posição, que é uma delas no céu, né? Que eu falei do Urano, tem as outras, mas Urano, cada vez mais essa atitude de você ser o gestor da sua própria carreira, não ficar na dependência do chefe, da empresa, você gerir sua carreira, mais ainda forte essa tendência, né? Principalmente a partir de agora. Ele acabou de entrar, ele entrou agora dia 6 de março, ele vai caminhar por 7 anos, 7, 8 anos no signo de Touro. Então ele vai causar essa ruptura, né, de padrões que estavam muito estabelecidos, vai pedir uma renovação do que estava muito fixado, né? E essa individualização, essa atitude mais individualizada nos ambientes de trabalho. Então, você gerir a sua própria carreira e não ficar na dependência, né? Você ser dono do seu próprio negócio. Seja você um empresário, seja você um empreendedor, seja você um executivo. Um executivo, exatamente. Entendeu? É o que eu mais falo. É isso. Até se as minhas clientes que estão aí já devem... Falou, combinamos, não combinamos. É exatamente isso. É isso que vai te diferenciar, né? É isso aí, e principalmente isso. Válida. Porque além de tudo, você falou uma palavra também uraniana. Urano rege a diferenciação. Então, mais do que nunca, a gente precisa encontrar a nossa diferença nesse mercado comum, né? Então, nós não podemos mais ficar igual aos outros. A gente tem que buscar a diferença. E a gente tem que achar interessante a diferença, não querer ser igual, né? Exatamente. Então, não é mais o igual, é onde você se diferencia. Seja na empresa, seja fora da empresa. É buscar isso o tempo todo nas relações, inclusive, profissionais. Touro é um signo de terra, né? É um signo que tem muito a ver com a questão mesmo de valores e de trabalho. Signos de terra costumam trabalhar muito nessa área de valores, muito nessa área financeira, na área de trabalho. Então, essa é uma posição que está revolucionando, tende, né, a revolucionar nosso ambiente profissional.
Né? Então, mais ainda, mais importante ainda a história da marca pessoal. Touro é signo de terra, né? Quais são os outros para o pessoal que está curioso aí? Os outros de terra, Virgem e Capricórnio. Tá? Que inclusive tem uma ênfase também no céu, nos signos de Virgem e Capricórnio para esse ano. A gente está numa tendência de ter uma reestruturação de todos esses temas da Terra. Então nós estamos reestruturando em todos os aspectos, seja no aspecto individual, seja no aspecto macro e micro, né? Então, cidades, países, planeta. Nós estamos numa reestruturação, precisando fazer cortes, fazendo revisões, reestruturando. Tudo. Não dá para ficar do jeito que existia antes. Então, reestruturação. Mudança, ruptura e reestruturação. Em todos os aspectos. Isso é a Terra, tá? Depois, agora tem que falar dos outros, senão a turma vai ficar... Agora tem que falar de fogo, ar, já estão perguntando. Então, vamos lá. A turminha do fogo é a turma de Áries, é a turma de Leão, a turma de Sagitário. Então, esses são os 3 signos de fogo. Naturalmente, signos que têm a qualidade empreendedora, qualidade de iniciativa, de liderança, né? Lembra que nós temos tudo isso no mapa? Então, nós temos esses signos no mapa, todo mundo tem, né? Depois tem os signos de ar, signo de Gêmeos, Libra e Aquário. São signos mentais, o signo das ideias, da criação mental, dos padrões mentais, né, da comunicação, da negociação, do argumento, de toda a parte comercial. Quando a gente fala em comércio, em troca, né, em negociações, signos de ar. E depois os de água, né, que hoje em dia está na moda, por quê? Porque rede social, que precisa dessa conexão, são signos de água, né? Então, Câncer, Escorpião e Peixes. Que cria a empatia, que cria essa conexão com pessoas. Então, o vídeo, por exemplo, o vídeo é uma qualidade de Peixes. Vídeo é uma questão, o audiovisual em si é uma questão de Peixes, é um signo que rege essas esferas da vida, cinema, vídeo e a rede social também, né? A internet é um ambiente uraniano, o ambiente de internet é ambiente tecnológico. Mas a rede social, que é uma conexão de pessoas, está muito ligada a Peixes, muito ligada ao planeta Netuno, né? Muito ligada àquilo que une pessoas emocionalmente. Então, a água é emoção. Emoção, sentimentos, ligação, né? Laços, quando você cria laço com o seu cliente, por exemplo. Essa criação de laços, signos de água. Pronto, aí a gente tem os 3 signos de cada elemento. Né? A Diana está perguntando se os signos de fogo são mesmo bons para os negócios. Então, todos são, né, bons para os negócios, porque a gente encontra pessoas, a gente encontra pessoas de todos os signos em todos os negócios, né? O que a gente entende é que existem características em alguns signos de fogo que têm a ver com características de liderança. Só que significa que nas áreas que você tem os signos de fogo do seu mapa, é onde você tem essas características de liderança, né? Então é isso que a gente entende como liderança. Os signos de fogo são os que vão na frente, né? Colocam a cara para bater, vão na frente, querem ir na frente, não dependem de ninguém, não querem ninguém segurando. Então, por isso que a gente fala que é empreendedor. Os 3 de fogo, né, tem essa característica empreendedora. Né? Mas são características, não significa que a pessoa de Leão é que é, ou a pessoa de Áries que é. Porque a pessoa de Áries e Leão tem os outros signos no mapa também. Exatamente. É uma característica do signo. Não é só ver um só, é tudo, né? O ascendente, a lua, posição... É tudo, é um modelo. A gente tem que... O que é importante? É entender que existe... É como se fosse o seguinte, é um modelo matemático simbólico. Imagina que a gente está pegando um modelo, né? Aliás, eu não sei se o pessoal já viu um mapa, mas olha, é isso aqui, né? Mais ou menos, não sei se está de ponta cabeça, mas é isso aqui, né? É um mapa, por exemplo, né? Esse aqui é o mapa da lua cheia da semana. Então, é um desenho, só que é um desenho que é um modelo matemático simbólico. Tem um monte de coisa lá dentro, como se eu estivesse tirando uma foto mesmo do céu e tendo que analisar, processar, né? Todos esses dados. Então, eu falo também que é um processamento de dados. Os 12 signos, né? Todo mundo tem os 12 signos. Todo mundo tem os 12 signos, todo mundo vai ter 12 casas no mapa. Essas 12 casas são 12 setores da vida,
12 áreas de experiência da vida, e todo mundo tem os 10 planetas. Esses 10 planetas são os movimentadores de energia, a gente pode usar essa analogia. São os movimentadores, são os planetas que movimentam o nosso mapa, né? É o que a gente chama de parte viva do mapa, né? O planeta, ele anda, né? O signo é parado, estático, ele não é um planeta, o signo é uma qualidade. O planeta anda no céu, ele vai andando, né? O tempo inteiro eles andam, nós andamos, a Terra anda. Estão perguntando, sou de Câncer, é a mesma coisa, signo, né? De água. É signo de água, né? Então, o que acontece? O que é importante? É importante entender que o signo, né, como ela está perguntando, o signo é o Sol, né? É uma posição do astro, Sol, quando a gente nasce, né? Então, quando a gente fala sou Gêmeo, sou Câncer, sou Escorpião, sou Sagitário, é uma parte de você. É o Sol no dia que você nasceu. Isso dá uma característica de essência. É aquilo que a gente tem lá dentro, que a gente veio ser. Tem muito a ver com vocação, tem muito a ver com o que você veio ser. Mas e o resto do mapa? Tem todo o resto. Tem todo o resto. Tem ascendente, tem lua, tem todo o resto, né? E aí para te dar ler o signo de manhã do jornalzinho e falar, deixa eu ver como é que vai ser meu dia, né? Né? Então, o horóscopo é legal pra gente como entretenimento, como uma brincadeira mesmo, de verdade. É um estudo, lógico que tem astrólogos que fazem um trabalho sério de horóscopo, né? Tem colegas que fazem um trabalho ótimo, mas eles também sabem que o horóscopo não mostra, não pode definir uma pessoa de maneira nenhuma. Então, o horóscopo jamais define uma pessoa. Agora, o mapa, ele realmente traz o seu potencial individual, porque o mapa é você. O mapa é você naquele momento do seu nascimento, né? É diferente de falar que a pessoa nasceu naquele dia, que todo o resto da população que nasceu no dia também é aquele signo. Não é. Então, imagina, né? Todo mundo que nasceu naquele dia vai ser aquele signo do planeta inteiro. E aquela informação do horóscopo serve para todas aquelas pessoas daquele signo. Então não tem como, né, aquela informação ser para você. Ela não é individualizada, ela é generalizada. O mapa não, o mapa dá informação individualizada, aí sim. Aí é uma informação sua, só sua. Gente, o mapa é muito legal. Até estão falando aqui que fizeram um mapa com uma parte, né? E ele toma decisões em cima disso. Ah, é o Eduardo! Olha, meu cliente, sim, que legal, Eduardo. Olha, ele tá aqui. E eu acho assim, vale pra vida, né? Você leva um autoconhecimento, às vezes você até faz alguma coisa diferente, às vezes você toma alguma decisão, você fala, nossa, devia ter seguido o meu mapa, porque lá tava falando, enfim. É um direcionamento, né? É uma bússola, né? É uma bússola, mas o mais incrível, não é uma bússola que o astrólogo te dá, uma bússola que é sua. O astrólogo só interpreta. É uma outra coisa importante, o astrólogo está... Não é tarô, né, Paty? Não é tarô, não é carta, não é tarô. O astrólogo está sendo um intérprete de uma bússola que é sua. Ou seja, é uma ferramenta sua. Então, por isso que são decisões, quando você toma decisões pautado no seu mapa, a tendência é dar muito mais certo do que quando você toma uma decisão pautada numa vontade de alguém, né? Pautada numa informação que vem de fora, que não é sua. Né? Lógico que a gente erra também, toma decisões e erra. Mas quando você erra pautada em você, é muito melhor do que quando você erra pautada no outro. Exatamente. Né? E sabe o que é bom? Quando você conhece até suas dificuldades, fica até mais fácil de você levar a vida e lidar com isso, porque você já sabe dessa sua dificuldade, assim, né? Eu brinco que quando você se conhece, ninguém mais te derruba, porque você já sabe exatamente os problemas que você tem, não vai te incomodar, porque você já está trabalhando isso para crescer, para, né, desenvolver. Exatamente. Enfim. Exatamente. É isso mesmo. Então o mapa ele traz realmente essa possibilidade. Você tem uma bússola para você tomar suas decisões e é sua, né? E não é do outro, é a sua. Então eu vejo que é uma das grandes vantagens. Traduzindo isso para o mundo aí dos negócios, é uma super vantagem competitiva, né? Vamos imaginar, é uma super vantagem, porque você tem, além de tudo, uma possibilidade. Vamos imaginar a ideia da diferenciação. Você está nesse mercado competindo, né? Tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente tem que acertar, a gente tem que fazer as coisas, às vezes, muito antes dos outros,
né? E tem que acertar. Quando faz, ainda tem que acertar. Porque senão vão acertar antes da gente. Então, você ter uma ferramenta que você vê lá na frente suas possibilidades e vê quando você vai estar melhor para poder acertar, é uma ferramenta de vantagem competitiva, né? Então, realmente é interessante para os negócios mesmo. Estão perguntando aqui, Paty, se você só faz pessoalmente ou online. Não, a Paty faz online, né? Faz praticamente só online. A Paty está em Portugal, para quem não sabe. Eu fiz o meu online, né? A Paty já morava em Portugal, eu continuo no Brasil. E deu super certo. Fizemos uma reunião, a gente fez por Skype, se não me engano. Foi, Skype. Ela grava. Eu trabalho bastante online. Eu vou para o Brasil sempre na época, mais ou menos outubro, novembro, fico 2 meses, aí faço presenciais, mas o trabalho praticamente é online. Cada vez fica mais online, né? Cada vez mais. Agora com Urano, então, né? Cada vez mais online. Então, gente, agora vai ser curso só online. Agora eu tô migrando mesmo para a plataforma, para os cursos, que eu dou aula já, mas também online. Mas agora vai ter produto digital. Tá indo cada vez mais para esse caminho. E vai cada vez mais, viu? Então, a turma dos infoprodutos pode caminhar por aí, porque vai ser um caminho mesmo bem interessante. O Eduardo está falando que você grava, passa, exatamente, né? É isso mesmo, então, fica tudo gravado. Fica tudo gravado, a informação, então a gente faz a consulta, faço por Skype, a informação é gravada, depois é disponibilizado o áudio. Então a informação da consulta é toda sua, né? Então você vai ouvir quantas vezes você quiser, fica sempre para você, e depois no ano seguinte você pode voltar, ou pode voltar depois de um tempo, para fazer o acompanhamento. O que é acompanhamento? São as técnicas de previsão, aquelas que vai mapeando o céu conforme as coisas vão andando no céu. Isso que é o que a gente chama de previsão, né? Os planetas vão andando no céu e você vai projetando isso ao longo do tempo e vai vendo como isso vai se movimentando na sua vida, porque as coisas não são paradas. E você vai vendo o quê? Um desenvolvimento daquilo ao longo do tempo. Você pode fazer isso em qualquer momento da sua vida, mas sempre baseado no mapa, né? O estudo previsional é sempre em cima do seu mapa, sempre, né? Então a informação é sempre vinculada no potencial, que é o seu potencial. Exatamente, é o seu, é o único, sempre. Né? Que é o único, exatamente, que é aquele do nascimento. A partir daí é que vai se desenvolvendo o seu potencial no tempo. Né? Então essa é uma coisa importante. As pessoas às vezes também perguntam, mas eu fiz um mapa, e agora? Vai ter outro mapa? Não tem outro mapa. É sempre o mesmo mapa, mas o momento é outro. Então o momento por quê? Porque as coisas mudaram no céu. Então se as coisas mudaram no céu, a projeção desse céu em cima do seu mapa é outra. Né? Você está em outro momento da vida, você está em outro ciclo da vida. E aí o tempo vai passando e as coisas vão mudando. O mapa, o mesmo, mas o momento é outro. Né? E essa é a história do quando. Né? Que é tão importante, né? Eu sou suspeita, eu indico muito. Não eu acho que, como eu falo muito de marca pessoal, eu acho que é bacana para a pessoa, porque às vezes eu pego tanta cliente que eu consigo enxergar um potencial tão grande e elas às vezes não se enxergam. E eu acho que com o mapa você amplia, sabe? Você confia mais em você, você perde aquela insegurança. Vale muito a pena você fazer uma vez, né? Ter essa noção. Sim. E fazer, inclusive, com uma pessoa que saiba, igual a Paty, que estuda, tá sempre estudando, tá sempre orientando. Não é você pegar esses mapas de internet, né? Já que estamos falando online, colocar a sua data. É porque tem isso também, né? O mapa de internet, na verdade, são os programas, né, matemáticos que tiram um mapa, né, que é o que a gente usa para fazer o cálculo, né? O programa de internet, ele faz isso, ele faz o desenho, ele faz o mapa. Isso daí é uma parte matemática, o problema é o estudo. O que vem depois disso é a interpretação, né? Então aí sim, aí não dá, nenhum programa de astrologia, nenhum, né, consegue fazer o que o astrólogo faz, nenhum. Né? Porque precisa de uma coisa, a síntese, precisa o exercício de síntese, né? Precisa ser mais profundo, não tem jeito, né? Até por exemplo, não tem jeito. Quando eu fiz o meu mapa, eu já trabalhava com a consultoria de imagem, então a gente focou tudo para isso, né, Paty? É mais fácil você direcionar, você fala um pouquinho de tudo que você trabalhou, então tem que ter o aprofundamento, né? Você tem que
que ter análise Tem. astróloga, não adianta. Tem que ter, porque aí não tem como, né? O mapa da internet, ele vai sair o desenho, mas não vai sair a interpretação. E quando sai um relatório, ele sai, por exemplo, planeta X no signo X, ele dá esse tipo de informação. Ele não faz uma consultoria, né? Ele não trabalha, nenhum programa faz isso. Eu tenho vários programas que eu preciso de usar vários, mas eles não fazem nenhum tipo de processamento de dados. E o que a gente faz é isso, é um trabalho, na verdade, de processamento de dados. Você tem que fazer a síntese daquele mapa, né? E depois estudar junto com a pessoa o que a pessoa está trazendo, né? Os desafios da pessoa, os questionamentos do cliente, o que o cliente quer naquele momento, pode ser diferente, né, do que você queria um tempo atrás. Hoje você tem outra necessidade. Então você tem que saber atualizar aquele mapa com aquele cliente naquele momento. Tudo isso não tem como, é o trabalho da pessoa mesmo, do profissional. Não tem nenhum programa vai fazer isso, né? E aí é a diferença. Mas a gente precisa dos programas para fazer o cálculo, né? Sem o programa hoje em dia, né, a gente não faz. A gente fazia na mão há um tempo atrás, mas agora tem que fazer com os programas mesmo. Agora é assim. Então, alguém tem alguma dúvida específica? Vamos aproveitar, Paty, nesses últimos minutinhos que a gente tem de live, né? Se alguém tiver alguma dúvida específica que ela consiga responder agora, né? Eu vi que teve gente que colocou a data, o horário, aí vai ter que falar em particular com a Paty, porque agora não dá para fazer, né? Não tem como. Olha, eu posso fazer um convite para o pessoal, convidar o pessoal para participar de toda semana no meu perfil. Eu faço uma live lá toda quinta-feira, né, no Astrologia para Negócio, com informações do céu. Não é uma coisa particular, não é horóscopo, né, mas são as informações que eu chamo de astrovisão, já é um trabalho antigo, né, do céu da semana, e dou as dicas de negócio, do céu da semana para negócios. Isso toda semana, toda quinta-feira. Nesse horário também, mais ou menos um pouquinho depois, né? Uma hora do Brasil ou... Não, é um pouquinho mais tarde, é 16 horas, 4 horas Brasil, 7 horas aqui. Então 16 horas Brasil, 19 horas aqui Portugal. Legal. E toda semana estou fazendo esse trabalho, aí passo o que está acontecendo no céu, e o que está sempre acontecendo no céu é para todos. Então, independente do signo que a gente tem... É independente, mas lembra que você vai absorver as informações do céu através do seu filtro, que é o mapa. É o que eu explico também na astrovisão. Você vai absorver, por exemplo, o que está acontecendo hoje no céu através do seu próprio mapa. Então, cada pessoa recebe a informação pelo filtro individual. Então, até isso, apesar da informação ser generalizada, a forma de absorver é individualizada. Né? É individualizado, porque você tem uma forma... Eu tenho uma pergunta, Paty. Me fala uma coisa. Existe mesmo inferno astral? Ou não? Então, não. Assim, não na nossa concepção. Essa concepção de inferno que nós temos, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa muito negativa, não nesse conceito. Mas tem um sentido. Né? Um mês antes do nosso aniversário, é como se a gente estivesse mergulhando, né, na nossa casa 12 do mapa. Porque vamos imaginar o que é a trajetória do aniversário. É o Sol, do ponto de vista da Terra, que deu a volta inteira no mapa. Deu a volta inteira e está voltando no mesmo ponto que você nasceu, que você tem o Sol. Então, no último mês, é como se ele estivesse mergulhando, vamos dizer assim, numa casa 12 do mapa. E a casa 12 é uma casa de busca de propósitos maiores, uma busca de espiritualidade, uma busca maior. E é uma casa que cria questionamentos, uma casa que cria angústia, porque são aquelas perguntas que a gente fica buscando, perguntas existenciais, e a gente fica sofrendo, porque a gente quer resposta que às vezes não tem. Então esse um mês antes do aniversário é aquele momento que a gente tinha que parar, né, e fazer uma revisão do ano. Mas a gente não quer fazer, a gente quer continuar na loucura. Hoje em dia, né? A gente já está pensando no... E aí por isso que vira um inferno, entende? Por quê? Porque as coisas não ficam do jeito que a gente quer. A natureza está falando, para e pensa. Olha a natureza falando, respira, vai meditar, vai buscar respostas, vai fazer uma revisão do seu ano. Mas a gente quer fingir que não está escutando e quer continuar, entendeu? Fazendo projetos, olhando para frente. E a natureza está falando, olha para trás e reavalie o seu ano.
Então a gente quer fazer um movimento contrário à natureza. Aí começa a dar tudo errado. Aí a gente acha que isso é um inferno, né? E vai nomeando, o inferno astral. Então não é que é um inferno, é que a gente está querendo andar contra a natureza. Se a gente parar, se recolher e falar, não, realmente, um mês antes do aniversário, é o melhor momento para você parar e fazer sua reavaliação do ano, porque você vai renascer. Então o aniversário é o momento do seu ano novo. Nosso ano novo de verdade acontece no nosso aniversário. Nosso aniversário, Exatamente. Então, um mês antes é o seu mês que você vai fazer a reavaliação de tudo, né? Então, é quando você vai... A Diana está aqui querendo saber, mas a pergunta dela é muito específica. Ela quer saber se leão se dá bem se empreender em bijuteria. Não tem como, né, Paty? Tem que fazer um mapa completo para saber. Tinha que fazer. Agora, a gente tem alguns trabalhos, existe, por exemplo, profissões que estão ligadas a algumas características de signos, né? Então, por exemplo, moda, num sentido, de novo, generalizado, não dá para dar informação específica. Generalizado é um campo leonino. Moda é um campo bastante leonino-libriano. A gente sabe, né? Então, feminino, tudo que é moda, cosmético, tá ligado a Libra, tá ligado a Leão, tá ligado ao mundo artístico. Mas isso é característica. Tá ligado à moda, então. Tá ligado à moda, então poderia estar ligado ao signo. Agora, tem que ver todo, né, o mapa para poder entender o negócio. Isso sim. Mas Leão, sim, é um signo por característica que está ligado a esse mundo. Mapa, ou tem que descobrir o signo solar, o signo da lua. É que ela ficou na dúvida, ela não escutou bem quando a gente falou. Tem que fazer o conjunto, sim. Diana, não tem jeito. Tem que fazer, não tem jeito. Tem que ver todo o conjunto do mapa, porque a gente não é só o signo do Sol, né? Então tem que ter todo o conjunto para a gente entender. E depois tem outra questão muito importante que ele tem que falar também. A astrologia, ela nunca decide, né? O estudo astrológico empresarial não vai decidir pelo cliente, vai dar subsídios, vai dar informação, mas as decisões é sempre do cliente, ou seja, a decisão, o agir, né, a atitude é do cliente, do empreendedor. Então a gente não tem nem como saber se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Quem faz dar certo é o empreendedor. Né? O empreendedor tem as informações. Agora, o sucesso do negócio, é o empreendedor fazendo as coisas, agindo com aquela informação de forma lá coerente com os passos que vai dar. Né? Aí só não é o astro mesmo, que tem né, Paty? Oi? Aí só no tarô mesmo, né? Aí essas perguntas, esse tipo, vai dar certo ou não, a astrologia não tem como nem responder isso. Agora, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, mas vai dar certo? Eu falo assim, né, se é o empreendedor, eu falo, olha, se você fizer dar certo, vai dar certo. Se você fizer dar... Nisso. Né? Acho que a gente que busca, né? É o que você falou, não existe sorte. Existe dedicação, existe estudo, correr atrás, né? Exatamente. Pelo menos assim, eu compactuo dessa ideia que a sorte em si... Não, existe a conspiração do universo, mas a gente já entendeu o que é. Conspiração do universo é a gente se alinhar ao universo que é o nosso universo. Qual é o nosso universo? É o nosso mapa, o nosso potencial. Então, quem você é com aquilo que você está fazendo, quando isso está ajustado e alinhado, a possibilidade de dar certo é muito grande, você pode otimizar ainda mais. Quando você tem autoconhecimento. Exatamente. E então, quando você conhece muito... Porque todo mundo tem dificuldade, gente. Todo mundo que empreende ou que trabalha em empresa, todo mundo tem as mesmas dificuldades, né? Não é fácil para ninguém. Todo mundo. Não. E é engraçado que os empreendedores também, de certa forma, têm dificuldades muito similares também. Né? Então, tem muita vontade. O empreendedor tem muita energia, né? Muita vontade, muita força. Né? E a gente vê isso nos mapas também. Mas também tem situações, tem desafios parecidos, né? Que é justamente o de organizar todas essas energias, o de organizar todos os talentos, porque é muita coisa, então a tendência é vamos atirar para todos os lados. Vamos atirar para tudo que é lado. Você se perde, né? Porque é muita informação, é muita coisa. Então, às vezes, uma coisa que funciona para você talvez não vai funcionar para outro. Por isso que é legal você ter um direcionamento, né? Exatamente. Então eu assim, lógico que eu sou suspeito para falar, porque o meu trabalho, mas assim, eu vejo na prática mesmo, sabe? Essa questão funcionar.
Então, uma coisa